coisa boa, dentro de pouco tempo, grande realização. Muito bom você ter chegado. Vamos que vamos agora entreter. Não esquece, não, levanta na cadeira aí, seu folgado. Vamos que vamos, aumenta o volume aí, aumenta o som, acorda, rapaz. Vamos que vamos aprender. Vamos aí, você tem direito à informação. Escuta essa voz, este barulho ensurdecedor. É muita coisa boa. É direito à informação. Aqui você tem direito de saber dos crimes contra a dignidade sexual. Dos crimes, isso mesmo que você ouviu, contra a dignidade sexual. Nobres senhores, o presente trabalho, estou aberto à sua dúvida. Estou aberto ao que você sugerir, o que você apontar. Mete o comentário aí abaixo, se inscrevendo, também fortalecendo, ajuda, siga-me em fila, em ritmo, pelas redes sociais, pelo YouTube. A importância desses crimes no ordenamento jurídico brasileiro justifica-se pelo direito à liberdade que todos têm o direito e que já foi previsto na Constituição brasileira. Tal direito de liberdade não se restringe ao direito de ir e vir, mas estende-se à liberdade sexual, uma vez que todos têm o direito de escolher livremente o parceiro ou a parceira com quem queira sair, namorar, paquerar, noivar, com quem você queira. Aí, desde que pré-estabelecido as suas condições dentro de padrões também de normalidade. Ressalta-se que a liberdade sexual, embora se relaciona com a liberdade individual, não se confunde com ela, tendo autonomia própria. Há diferenciação contra a liberdade sexual, sua autonomia deletiva, distinguindo de tais crimes de outras infrações genéricas, como o constrangimento ilegal, a ameaça, lesão corporal, entre outras. A cultura do estupro, a cultura que tem no Brasil, não é cultura de estupro, são estupradores mesmo. E digo que em tribos ou determinadas regiões do Brasil, ou até mesmo no exterior, no estrangeiro, existe a cultura do famoso estupro. Essa incidência dos crimes contra a dignidade não se limita-se na transgressão da liberdade alheia, mas se concentra o que na violência ou intimidação, que vai intimidar, com as quais tais crimes sexuais são praticados contra a vontade da vítima. Uma ressalva também para os menores que são violentadas, que são estupradas, porque a criança, ela se veste e se comporta como criança, e elas não conseguem ver o estereótipo. E muitas delas sensualiza, traz uma imagem para a sociedade de censura, não consegue elas perceber a malícia. Criança se veste como criança, age como criança, e muitos não conseguem ver uma criança como criança. O estupro, por exemplo, no artigo 203, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, e ter conjunção carnal, ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Ato libidinoso. A previsão legal constitui uma fase de 2 tipos penais previstos nessa redação.
Por exemplo, constrangimento praticado contra a mulher e do atentado ao pudor previsto no artigo 214, que previa esse constrangimento, tanto do homem quanto da mulher, a prática de ato libidinoso diferente de conjunção carnal. O objeto jurídico tutelado no crime de estupro vai além da integridade física. Visa-se a tutela da liberdade, tanto do homem quanto da mulher, através da proteção de qualquer ato libidinoso, conjunção carnal ou não ocorridas contra a vontade do indivíduo. Agora, em 2018, fora revogado na Lei de Contravenções Penais acerca de atos, foi revogado lá o dispositivo de atentado violento ao pudor, mas foram acrescidas no Código Penal sobre importunação sexual. Imaginamos tal situação: basta importunar uma mulher para ser enquadrado no dispositivo legal. Black Fly aí do Michel Temer. Elemento do dispositivo: ação nuclear. Constranger significa forçar, compelir, coagir alguém a praticar determinado ato, desde que a mulher diga não, cara. Você não pode forçar a barra. A conjunção carnal para efeitos de delito penal. Entende-se conjunção carnal como a cópula vagínica, ou seja, a penetração do pênis na vagina efetivamente. O ato libidinoso é a realização do ato sexual, que não a conjunção carnal. Estão abrangidos aqui tanto os atos que a vítima é obrigada a praticar adotando uma posição ativa, quanto aos que são praticados com ela, onde ela adotará uma posição passiva. Assim, o ato libidinoso se refere a qualquer ato com conteúdo sexual que tenha por objetivo a satisfação do ato libidinoso. Exemplo: abrir a página do computador e mostrar para ela certas cenas ou vídeos ou fotos desagradáveis para aquela situação. O sujeito ativo previsto no artigo 203 trata-se de crime comum. Dessa forma, poderá ser praticado por qualquer pessoa, independente de tratar-se de homem ou mulher. Você envia um WhatsApp com fotos ou com vídeos em que ela não autorizou, não consentiu, fazendo com que venha trazer um desconforto. A atuação dessa redação antiga, onde o crime de estupro somente poderia ser praticado por homem. A doutrina hoje entende que mesmo o marido pode ser sujeito ativo de crime de estupro contra a esposa, podendo responder por violência contra a mulher com base na Lei 11.340, que é a Lei da Maria da Penha, conhecida aí 2006 de agosto. O sujeito passivo, antes da Lei 12.015, o crime de estupro só poderia ser praticado contra mulheres. Tanto o homem quanto a mulher podem ser vítimas de estupro. Com relação à mulher, deixou de ser exigido que, para a caracterização do crime de estupro, ela fosse virgem e casta. Hoje, qualquer mulher tem reconhecimento ao seu direito de liberdade, inclusive as prostitutas, ainda que mercantilizada. O seu corpo, ela é garantido o direito de escolher com quem irão praticar os seus atos. A alteração desse dispositivo reconheceu o homem a possibilidade de ser vítima de estupro, em qualquer circunstância, quando violentado. Dessa forma, entende que o crime de estupro pode incluir ocorrer contra hétero ou homossexual. O elemento subjetivo que caracteriza o crime de estupro é o dolo, a vontade de constranger a vítima mediante a violência ou grave ameaça, a prática de conjunção carnal ou ato libidinoso. Por exemplo, o agente que constrange a mulher mediante o emprego de violência ou grave ameaça,
a prática de cópula vaginílica, eu diria que nenhuma finalidade específica, apenas atuaria com a vontade de consciência da realização típica, como satisfazer o ato libidinoso. Desde quando a mulher diga não, pode ferir aí um determinado tipo de princípio. A consumação e a tentativa consuma-se no momento dessa conjunção carnal ou prática de ato, ou outro tipo de ato libidinoso. Por exemplo, a introdução total ou parcial do pênis na vagina, não sendo necessária para a caracterização da consumação e do orgasmo ou ejaculação. Quando se fala em atos libidinosos, a consumação se dará com a prática do ato libidinoso em si. É aceitável a tentativa. Nos casos de crime de estupro, se dará quando o agente empregar violência ou grave ameaça, mas não praticar o ato libidinoso ou conjunção carnal, ou ainda quando não houver a efetiva introdução do pênis na vagina, mas só um contato. O contato pode ser nos seios, pode ser em qualquer parte íntima ou local em que a mulher vai sentir-se ameaçada ou constrangida, ou envergonhada e intimidada em relação àquela situação que não se adequou a uma normalidade. Admite-se, entretanto, que seja possível o concurso de crimes no estupro, quando o agente constranger a vítima tanto à conjunção carnal quanto à prática de atos libidinosos. Se os atos libidinosos não passam de meros atos preparatórios para a cópula violenta, esta absorve os primeiros, caracterizando-se o crime único. Por exemplo, a famosa curra, que vários elementos em forma coletiva pratica o sexo de forma brutal e selvagem. E esses atos libidinosos traz aí a cópula, tanto anal, oral, introdução de objetos, responderá por mais de um crime de estupro em concurso ou continuidade delitiva, apesar da doutrina não ser pacífica nesse entendimento. As formas qualificadas do 213, parágrafo único, se da conduta resultar lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos. A reclusão de 8 a 12 anos. E, por exemplo, no parágrafo 2º, se da conduta resulta morte, a pena é de 12 a 30 anos. A idade da vítima. A primeira análise a ser feita com relação à qualificadora corresponde à idade da vítima. Com relação, nesse caso, que tem a somatória. Assim, a idade correspondente é de 14 a 18. Apesar do equívoco evidente na redação, a aplicação da norma se dá da mesma maneira correta, não ficando prejudicada. Trata-se de vítima com menos de 14 anos, a seara será analisada no estupro de vulnerável. Considera-se 14 anos a partir do dia do aniversário da vítima. Vale ainda destacar que para que a qualificadora seja aplicada, deverá constar elemento subjetivo do dolo, ou seja, o agente deverá saber que a vítima é maior de 14 e menor de 18, para que o crime seja qualificado. Lesão grave ou morte. Para a ocorrência do estupro qualificado nesses termos, exige que a lesão grave ou morte resulte da conduta, devendo haver o nexo causal entre o estupro e a lesão grave ou morte. Vale ainda destacar que a lesão corporal grave é aquela com previsão no artigo 129, parágrafo 1º e 2º. As lesões leves e contravenções de vias e fatos não se inserem. Faz-se necessário, entretanto, que a responsabilidade objetiva, assim como o crime de estupro, seja qualificado, somente pode ser aplicado em casos de agentes que tenham agido no mínimo culposamente. Não se pode, porém, reconhecer a qualificadora do estupro nas hipóteses em que a lesão grave ou morte não resulte de conduta dirigida à consumação do estupro. Assim, o mesmo contexto fático decide eliminar a vítima ou causar-lhe lesões
responderá por estupro em concurso, com homicídio ou crime de lesão. As causas de aumento de pena pelo 234-A, as penas previstas serão, estudadas das causas de aumento de pena que se aplicam a todos os crimes contra a dignidade sexual. Por exemplo, no artigo 1 da Lei 8.072, passou a considerar como crime hediondo, entre outros, o crime de estupro, tanto na forma simples quanto na forma qualificada, com as consequências que lhes são peculiares. Ou seja, não admite fiança, é insuscetível de graça ou anistia, não admite liberdade provisória, a pena cumprida integralmente, fechadinho. O estupro de vulnerável, no artigo 217, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos, a pena de 8 a 15 anos. Incorre também na mesma pena quem pratica ações descritas, aqueles que por enfermidade ou deficiência mental não tem necessário discernimento para a prática do ato, por qualquer outra causa, não podendo oferecer resistência. O crime de estupro vulnerável, eu diria que antes da Lei 12.015, integrava o artigo 213 do Código Penal. Com o advento da Lei 12.015, tal prática passou-se a integrar um crime autônomo, previsto no 217-A. Também revogou expressamente o artigo 224, que entendia como presumida a violência quando o crime contra a dignidade era praticado contra menores de 14 anos, alienado ou débil mental, desde que o agente conhecesse essas circunstâncias, o que não pudesse por qualquer motivo oferecer resistência. O aspecto da dignidade sexual, o sadio desenvolvimento sexual e a liberdade física e psíquica em matéria sexual de pessoa que a lei considera mais vulnerável ao abuso sexual. A conjunção carnal, entretanto, que a cópula vagínica, isto é a introdução do pênis na cavidade vaginal da mulher, que é a tocar o útero da mulher, é o ato libidinoso, as formas de relação sexual que não a conjunção carnal. O sujeito ativo, eu diria, pode abarcar não só a conjunção, mas também qualquer ato. A mulher também pode ser sujeito, também ativo do crime, também que pode ser praticado por qualquer pessoa. Já o passivo, quanto à mulher, pode ser sujeito passivo do crime, não há de se tratar de crime comum, pois conforme previsto, a vítima com idade inferior a 14 anos presume que o menor de 14 anos, pela imaturidade, não pode consentir com a prática de atos sexuais, ainda quando constatado no caso concreto. Ter discernimento, a experiência nas questões sexuais exige, entretanto, que o agente tenha ciência de que se trata de menor de 14. Caso contrário, ele alegaria erro de tipo: menor de 14, mesmo com o seu consentimento, pode aí ensejar em agravantes em que, doravante, pode trazer consequências devastadoras e um regime potencial fechado. A vítima por enfermidade ou deficiente mental não tem necessário discernimento desse ato. Esta presunção absoluta a pessoa deficiente mental, mas de tal situação a ser examinada no caso concreto, em geral, pela perícia psiquiátrica, para se aferir o resultado da ausência de discernimento, exigível para consentir na prática de tal ato. A vítima que por qualquer outra razão ou causa não pode oferecer nenhum tipo de resistência, que foi molestada, violentada, em que a pessoa não tinha condições mínimas sequer para a prática de tal ato, que não tenha sido completada anteriormente. Por exemplo, eu diria, no caso de embriaguez completa, a pessoa, sobre o efeito narcótico de narcotilização ou qualquer outra substância em que não havia meios pressupostos em que poderia estar atuando naquela tal situação,
mas fora ignorada diante de sua inobservância de uma tranquilidade sadia, para que pudesse assim realizar o coito ou a conjunção carnal. O elemento subjetivo do crime é o dolo vulnerável, a vontade essa conjunção, que é a prática do ato libidinoso individual do indivíduo, não exigido aí a sua finalidade especial. A consumação e tentativa de vulnerável, a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso, pode ser qualquer prática do delito, admite a tentativa em ambas as formas. Exige-se que as circunstâncias do fato revele claramente o intuito do agente de praticar os atos sexuais com a pessoa vulnerável. As formas qualificadas. Vale ressaltar que, para a incidência dessas qualificadoras, o resultado previsto deve comprovadamente resultar da conduta de estupro. Se não for dessa forma, estaremos diante de um concurso de crime e não de uma forma qualificada de crime do estupro de vulnerável. Até aquele que mente a sua idade, há um exemplo muito clássico em que a jovem mente a sua idade, ou omite em dizer, ou tem documento falso provando uma idade que não é a equivalente. Há possibilidade aí de um nexo causal entre a conduta dirigida e a consumação do estupro, incluindo os meios utilizados pelo agente. Se resulta uma lesão corporal grave, no artigo 217A, no parágrafo 3º, de natureza grave, eu diria que no artigo 234A, as causas de aumento de pena, e no 226, aplica-se o crime de estupro vulnerável a causas previstas no artigo 226, que a pena é aumentada da quarta parte no inciso 1 do 226, se o crime é cometido com um concurso de 2 ou mais pessoas, da metade se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmã, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela. Não tem a figura aqui do pai, mas colocou uma ressalva. O outro título tem e tem aí sobre a vítima, sobre ela, sobre essa criança, sobre essa pessoa. No artigo 9º da Lei dos Crimes Hediondos 8.072, passou o quê? A considerar como crime hediondo, entre outros, o crime de estupro, tanto na forma simples quanto na forma qualificada, com as consequências que lhes são peculiares, quais sejam, não admite fiança, insuscetível de graça ou anistia, não admite liberdade provisória, a pena cumprida integralmente em regime fechado. O assédio sexual, no artigo 216, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior, hierárquico ou ascendências inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Tal objetivo dessa proteção da pessoa quanto o titular de direito está submetido a outro, em uma relação de poder em decorrência de superioridade administrativa ou trabalhista. Com tal procuração protege a honra, a liberdade do exercício do trabalho, a não discriminação, a paz de espírito no exercício de trabalho ou relações educacionais. Entretanto, nobres senhores, a ação nuclear, constranger, forçar, compelir, entretanto, seu emprego de violência ou grave ameaça, a conduta não é violentar a vítima, mas somente embaraçá-la. Deve tratar de forma de importunação séria, grave, ofensiva, chantagear, ameaçar alguém subordinado. Porém, se realizado verbalmente por escrito e também por gesto. O assédio laboral, pois o legislador somente tipificou o assédio decorrente de relação de trabalho. Dessa forma, a importunação feita, seu concurso dessa elementar, poderá caracterizar contravenção
prevista no artigo 61 da Lei de Contravenção, mas não do delito em pauta. Em razão do verbo aí, não é abrangido pela figura típica o assédio exercido pelo agente que prevalece de relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade. Importa não confundir tal situação. O sujeito ativo trata de crime bipróprio, ou seja, exige uma situação especial, tanto do sujeito ativo quanto do passivo. Para a caracterização é necessário que o agente seja superior, seja o seu superior hierárquico, ou tenha ascendência com relação ao ofendido, estando, portanto, em posição de mando em relação à vítima. Com relação ao sexo, o agente pode ser homem ou mulher. O sujeito passivo é irrelevante, mas para a vítima do crime de assédio sexual, a lei refere-se ao que estão relacionados em razão de emprego ou cargo, ou função pública ou particular, subordinado, hierárquico ou empregado em relação ao sujeito ativo, ou seja, depende de mando do superior hierárquico do direito administrativo, ou de empregadores, patrões, chefes de serviço. Trata-se de elemento doloso, em que a vontade do agente é de forçar, compelir, coagir a vítima, ou seja, de impor os seus desejos de abusar. A consumação e tentativa, com a prática do ato constrangedor, sendo necessário que ocorra o ato de caráter sexual. No 216A, a pena é aumentada de até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Entretanto, as causas especiais de majoração de penas dos crimes sexuais é aplicado no capítulo que está previsto no artigo 226. O concurso de 2 ou mais pessoas, no geral, que concorre moral ou materialmente para esse tipo de crime. Se, por exemplo, se o resultar gravidez, o aborto para tais casos é legalizado. Nesses casos, a majorante pode ser aplicado com a mais a razão, uma vez que a conduta do agente não ensejou a gravidez indesejada, como o aborto, que não fosse autorização para a prática de tal crime. Se o agente contamina a vítima com doença sexual transmissível, há uma majorante. Não tem havido a transmissão de doença transmissível, mas exige que o agente tenha conhecimento, ou pelo menos deva saber que é portador. A conclusão ante este assunto, essa matéria, é que o crime de estupro e de estupro de vulnerável refere-se tanto à conjunção carnal quanto aos atos libidinosos praticados contra a vontade da vítima, sendo que no caso de estupro de vulnerável presume que não há essa vontade, vez que as vítimas não teriam o discernimento necessário para tais decisões. Com relação ao crime de assédio, ele se distancia um pouco mais do outro, uma vez que não exige nem a violência, nem tampouco a ocorrência da conjunção carnal, e nem de outros libidinosos, e tanto o sujeito ativo quanto os passivos próprios. Entretanto, haveria assédio sexual em ônibus, ou alguém que possa exercer uma autoridade superior ou esteja ali superior a você? Para alguns doutrinadores, haveria sim essa possibilidade. E outros dizem que não, que tem que haver uma relação de trabalho, ou tanto na esfera administrativa, ou de funcionário público, ou outra situação adversa, ou seja, o educador, o professor, ou a professora, e assim por diante. Os crimes contra a dignidade sexual visam de forma geral proteger a liberdade sexual dos indivíduos, seja cada um desses crimes tem suas peculiaridades, sendo a liberdade um direito fundamental. Justifica-se a presença desses institutos. Nobre Senhor, está aí a minha contribuição acerca aí dos crimes contra a dignidade sexual. E vamos que vamos entreter. Mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo no canal. Deixa o seu joinha e vamos que vamos. Siga-me em fila, em ritmo.